Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, livro de autoria espiritual do espírito André Luiz, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 14, Simbiose Espiritual, e nós paramos na leitura do item Simbiose Útil. Vamos iniciar a leitura a partir de Simbiose Exploradora. Leitura. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquídeas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo às disposições do assaltante, encontrando por vezes a morte quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cowley com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Então a gente viu na leitura anterior, no item anterior, a gente viu uma simbiose útil, ou seja, uma simbiose, uma associação entre dois seres em que ambos são beneficiados por essa ação, Então cada um deles tem a sua vantagem nesse fenômeno de simbiose, e ela acaba sendo útil para a evolução e para o equilíbrio da vida de ambos os seres. Ele aqui agora está explorando uma simbiose que é exploradora, que é característico aí de um parasita, de um parasitismo, Por isso que ele chama o outro de assaltante, porque, como assim assaltante? Na simbiose anterior, que é a simbiose útil, um contribui para o bem-estar do outro, Então os dois seres se ajudam. Nesse aqui, ele chama de assaltante porque o parasita, ele acaba, vamos dizer assim, consumindo, absorvendo e retirando energia do outro, Então o cogumelo, aqui na descrição que ele faz, o cogumelo invasor acaba atacando a raiz da planta,
a orquídea aqui, né? E acaba consumindo os nutrientes dessa orquídea de uma forma tão, vamos dizer assim, veemente que pode muitas vezes levar a orquídea a morrer. Por isso ele chama de simbiose exploradora. E ele está fazendo essas duas vamos dizer assim, diferenciações, porque ele vai tratar mais à frente, que é o próximo item, da simbiose das mentes, ou seja, ele está usando a mesma palavra, o mesmo nome, para a gente entender essa questão da associação, né? Mas ele agora vai estar tratando de mentes, então a gente precisa pegar esses dois exemplos, que é uma simbiose útil e uma simbiose exploradora, uma simbiose que leva benefício para os dois envolvidos, né, para os dois seres envolvidos, e uma simbiose em que um ser envolvido acaba prejudicando o equilíbrio do outro ser envolvido. Vamos ver como é que ele vai descrever isso no próximo item. Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade, elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças, qual se verifica entre a alga e o cogumelo. A mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, à face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, às quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas
arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. Então veja, da mesma maneira que ele fala dessa simbiose das mentes, comparando aqui esse processo de simbiose ao processo que ele acabou de descrever, que é o processo da simbiose exploradora, em que o cogumelo acaba atacando ali e retirando toda a vitalidade, todos os fluidos das orquídeas, né, das algas ali que ele está chamando de orquídeas. Nessa simbiose de mentes, você tem primeiro vamos chamar assim, a conexão e a passividade do encarnado que se deixa envolver ali por essa influência do desencarnado. Então esse é o primeiro ponto, né? E ao mesmo tempo uma procrastinação, ou seja, não vamos nem chamar aqui de preguiça, mas uma falta de ânimo de fazer o progresso que lhe cabe, né? Então o encarnado ele não faz os estudos, ele não faz o esclarecimento, ele não busca conhecer nada a respeito disso, preso ali a uma expectativa e a uma vamos dizer assim, a um desejo de vantagens materiais que ele acredita que vai conseguir por aquele caminho que ele está seguindo. E é essa sintonia com essas vantagens materiais que faz com que os dois estejam ligados. Não necessariamente num processo obsessivo em que você tem perseguidor e perseguido, mas num processo obsessivo em que você tem duas pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, que querem as mesmas coisas, que anseiam pelos mesmos desequilíbrios, pelas mesmas paixões e acabam aí nessa associação de uma simbiose de mentes, aonde isso é prejudicial para os dois lados, né? E do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma simbiose de mentes que poderia ser benéfica para nós, é a nossa ligação, por exemplo, com o nosso espírito protetor, né, que quer o nosso bem, que deseja o nosso bem e que a gente pode se associar a ele mentalmente para que a gente tenha sempre ali a sua inspiração, o seu aconselhamento, né? A gente está ali sempre através da prece para purificar os nossos sentimentos e da instrução para purificar o nosso raciocínio, a busca por essa associação com o nosso espírito protetor, aí numa simbiose benéfica para nós mesmos, né? Não numa simbiose em que isso vai causar prejuízo para nós, né? Sigamos na leitura. Próximo item: histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em obstótono, acompanhado de convulsões clônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E
na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Tais entidades, imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ele sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim, quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico e, impressionando o paciente que explora, muita vez com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem pela dificuldade ou pela dor a alteração imprescindível. Então veja que ele aqui está falando de histeria e psiconeurose, e a gente tem hoje uma infinidade de quadros, né, de desequilíbrio mental. Hoje fala-se muito em saúde mental, né, e a gente tem uma infinidade de desequilíbrios mentais. A gente tem burnout por excesso de trabalho, né, então você tem aí até o vício no trabalho, todo tipo de desequilíbrio você tem os equilíbrios clássicos, que são os equilíbrios pelos químicos, né, e pelo álcool, pelo fumo, pelas drogas, né, e por todos esses outros. E você tem também vícios e desequilíbrios que estão começando a aparecer, né, pra gente aí mais escandalosamente, como os desvios sexuais, né, aí a pedofilia, né, os ataques aí às mulheres, né, os feminicídios e toda essa onda de desequilíbrios mentais e de comportamentos que começam a nos escandalizar, mas que ao longo dos séculos e dos milênios não foram nem expostos, mas que hoje começam a nos escandalizar. Todos esses desajustamentos psíquicos, todos esses desequilíbrios mentais da forma de encarar a vida e a relação com o outro, a própria vida, né, a forma como você encara a sua própria vida e a forma como você encara as suas relações com o outro, aquilo que você considera ser seu direito imprescindível, né, e aquilo que você nem enxerga como o direito do outro, são outras infinidades aí de psiconeuroses que a gente ainda está estudando, ainda está aprendendo a respeito, mas que são um campo largo, amplo e gigantesco dessa influenciação dos desencarnados sobre os encarnados e dos encarnados sobre os desencarnados, buscando sintonia uns com os outros para alimentar essas paixões e esses desvios de caráter e essa histeria que a gente vê hoje em dia, né? Histeria aqui no sentido
sentido do caos, né, generalizado, daquela coisa de você tornar normal comportamentos que são inaceitáveis e que a lógica nos diz que não é por esse caminho que a gente deve seguir. Então, tornar exceção ao ponto da raridade os comportamentos que deveriam ser normais, né? Então, por exemplo, honesto e íntegro é uma raridade que, como se você fosse um super-herói ou coisa parecida, e a desonestidade, a corrupção sendo coisas assim, todo mundo é assim. Isso é que ele está chamando de histeria, porque a histeria é essa psiconeurose espalhada por toda a sociedade. É nesse sentido que ele está usando o termo histeria, né? Então a gente precisa compreender que essas entidades desencarnadas estão imantadas, estão atraídas pelas entidades encarnadas, no caso nós, né, os encarnados, que não fazem o seu trabalho, vamos dizer assim, mais simples de disciplina desse nosso pensamento que gera essa onda psíquica ao nosso redor, né? A nossa mente precisa estar entrosada com o bem e não entrosada com o desequilíbrio, não entrosada com as paixões, não entrosada com os vícios. E só que na medida em que a gente alimenta essas paixões, alimenta esses vícios e se afasta dos sentimentos mais nobres e da instrução e do esclarecimento que vai mudar a nossa forma de pensar, a gente acaba, vamos dizer assim, sendo parte integrante dessa histeria e dessa psiconeurose que está envolvendo todo o mundo. Então essa relação com o certo, com o correto, ela precisa ser cada vez mais reforçada pelo nosso pensamento. Para que isso aconteça, a gente precisa adicionar novos conhecimentos, a gente precisa se instruir, a gente precisa compreender como as questões da vida funcionam para que a gente tenha um melhor equilíbrio. Senão, a gente vai ficar como um joguete, sendo usado pelas entidades que têm as mesmas paixões e os mesmos vícios que nós, e nós contribuindo para o desequilíbrio deles e eles contribuindo para o nosso desequilíbrio. Quando a gente devia fazer o contrário, a gente deveria assegurar e desenvolver o nosso equilíbrio, tanto psíquico quanto biológico, tanto da mente quanto do corpo, na busca de encontrar associações, né, simbioses, vamos colocar assim, né, associações simbióticas benéficas, ou seja, espíritos que têm essa mesma vontade, esse mesmo desejo de desenvolvimento, que vão nos impulsionar para frente. Caso a gente não faça isso, caso a gente não se associe mentalmente com espíritos equilibrados, aí virão as dificuldades, virão a dor e virão as leis divinas que vão reclamar de nós a alteração que a gente precisa fazer, porque a gente busca ser feliz e não há como ser feliz no desequilíbrio mental. Não há como ser feliz entregue às paixões e os vícios. Não há como ser feliz entregue ao pensamento desequilibrado. Se a gente busca a felicidade, essa felicidade está na disciplina dos nossos pensamentos, no equilíbrio das nossas emoções, na evolução do nosso raciocínio, no desenvolvimento moral que vai gerar o amor verdadeiro, o amor ao próximo verdadeiro. É esse que é o ponto dessa questão aqui das simbioses. A gente volta a falar sobre outros processos simbióticos no próximo episódio e eu vou me despedindo de vocês nesse episódio com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.